Gente, qual a opinião de vocês desse bafafá todo aí a respeito da Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça? Porque, cara, parece que a pior notícia dela, sobre ela, é sempre a próxima, né? E desconsidera essa skin aqui, é porque, na verdade, eu acabei de tomar banho. Depois de 8 horas de gravação, eu nem ia gravar mais, eu tava tomando um banho ali, tô naqueles dias ainda pra melhorar. Falei, vou tomar um banho, vou descansar. Só que aí eu tava lendo as notícias, né? E só notícia dela, só notícia dela. Queria saber o que vocês acham em relação a isso. Vocês acham que realmente é tudo isso que tá aí? Ou vocês acham que a mídia tá dando uma aumentada? Porque, assim, eu lembro que quando a Marília, né, foi de arrasta, aquela cena do velório dela, que as meninas estavam lá chorando e a mãe dela tava meio que, né, na dela, já deu um buchiche aí na internet. Muita gente falava que ela tava seca, outras pessoas falavam que ela tava em choque, porque realmente, né, gente, a pessoa em choque, no luto, cada um reage de uma forma, ninguém reage igual ao outro. Só que aí depois veio tudo isso, né? Começou pelo simples fato do genro dela, do ex-genro dela, ter pedido a guarda do menino. E aí ela foi mexer no vespeiro, foi inventar coisa que não era, né? Que ela foi falar que ele não pagava pensão, não ajudava nada. Ele provou que era mentira e aí veio indo uma coisa atrás da outra. Eu gostava muito da Marília Mendonça. Tipo assim, eu não era aquelas fanática, porque eu acho que isso é coisa mais de adolescente, pelo menos é a minha opinião. Mas eu gostava tanto das músicas dela que eu fui no show, eu tinha bastante vontade dela e de Henrique e Juliano. Henrique e Juliano eu não fui ainda, mas ainda vou, se Deus quiser. Mas o dela eu tive a oportunidade de ir, sabe? E quando ela, né, foi de arrasto, quando ela se foi, gente, foi uma sensação, assim, como se realmente fosse uma pessoa que eu conhecesse, como se realmente fosse um conhecido, uma pessoa da família. Fiquei um dia muito esquisito. Não só eu, né? Eu lembro de falar muito isso na internet, que muitas pessoas estavam tendo essa sensação, como se tivesse perdido alguém próximo, alguém da família, né? Tava um clima cinza. Eu lembro muito bem disso. E durante todo esse tempo, falar a verdade pra vocês, a mãe dela era uma pessoa que eu nem lembrava. E eu não tô falando isso no sentido de deboche, no sentido de desdém. Eu tô falando que eu nem lembrava, sabe? Que a única vez mesmo que ficou esse foco na mãe dela foi realmente quando ela se foi, né? A questão lá dela não ter ficado chorando. E agora que veio todo esse bafafá, que veio uma coisa atrás da outra aí. E a última que eu tava ouvindo agorinha, por isso que eu resolvi ligar aqui e falar. Gente, olha que engraçado. Eu coloquei a touca, eu durmo com essa touca aqui, ó, pro cabelo não ficar amassado, né? Só que dessa vez eu quis fazer ele ficar amassado. Aí o que eu fiz? Eu prendi assim, depois eu enrolei essas duas partes aqui e coloquei dentro dela, porque a minha intenção era que aqui ficasse enrolado, né? Só que olha o que aconteceu, aqui que ficou enrolado. Não sei onde que deu errado. Mas voltando, o que eu tava falando mesmo? Última coisa que eu ouvi dela agorinha, por isso que eu quis ligar e gravar aqui, foi ela falando sobre uns fãs, um áudio dela que vazou, dela falando assim, que o povo fica tomando o tempo dela, fica atrapalhando ela trabalhar, porque fica mandando coisa e fica querendo que ela posta e fica querendo que ela marque o tempo todo. E aí ele fala pro cara assim, desculpa, eu tava, qual que é a palavra que ela usa? Eu tava maltratando, alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Uma fã aqui, e dá até uma risada no final. E aí, querendo ou não, a gente fica, né? Porque assim, não é que também, ela é uma santa, não é que a gente também tem que achar que ninguém é santo, né? Mas é que, pelo menos na minha opinião, a Marília Mendonça, ela era uma pessoa que passava uma vibe assim, tão de gente boa, assim, tipo, de gente que realmente gosta do próximo. Eu lembro até quando, gente, mas esse aqui tá no último respiro, viu? Tem que pôr minha filha pra comprar outro. Tô colhendo os frutos agora da maternidade, minha filha. Na época da pandemia, eu lembro de um caso que ela não tava conseguindo manter os funcionários, né? Porque não tava tendo show, mas ao mesmo tempo ela não queria, tipo assim, deixar eles sem salário, sem um dinheiro, porque ela entendia que eles também tinham família. E aí eu lembro que ela se desfez de um avião dela para conseguir manter os funcionários. Então, isso dá a entender que ela era uma pessoa, né, que pensava no próximo. E aí, do nada, vem a mãe dela, com todo esse rebuliço aí, toda essa polêmica,
E pelo menos o que tá sendo mostrado na mídia aí, né, gente? Eu não sei até onde é verdade, onde não é, mas o que tá sendo mostrado aí na mídia é que ela é uma pessoa que só pensa nela, né? Que só pensa no dinheiro. Parece que, primeiramente, o dinheiro, depois ela. E aí um monte de coisa que, tipo, eu nunca tinha visto. Por exemplo, falando assim que com 7 dias que a Marília tinha ido, a mulher já tava fazendo cirurgia plástica. Eu vi até um comentário falando assim, ai, gente, mas isso aí também é ignorância de vocês, o que tem a ver? Ué, a minha já tinha ido, às vezes ela já tinha pago. E aqui eu vou dar uma opinião pessoal como mãe. Gente, Deus me livre, eu não quero nem fazer essa comparação de tipo, ai, se um dia isso acontecesse comigo. Nossa Senhora, Deus não deixa. Mas eu, sendo mãe, com 7 dias que isso, né, supostamente tivesse acontecido, gente, eu poderia ter pago 200, 300 mil para fazer a cirurgia, que com certeza eu não ia fazer. E eu tô tirando por base o relato que eu acabei de contar para vocês, que foi o da minha sogra. Então, com certeza, eu não conseguiria fazer. Mas é aquilo que a gente já tava falando, né? Que cada um vive o luto de uma forma. Mas o que a mídia tá mostrando aí é que, né, supostamente não teve luto. E sobre a questão do seguro, eu não sei se você está por dentro disso aí, mas eu fico pensando se eles vão conseguir reaver a parte deles. Porque pelo que eu entendi, foi acordado, parece que não foi só de boca, né? Pelo que eu entendi, a seguradora estava fazendo a proposta ali para eles, fez a proposta, né, no valor lá de $1 milhão, e todo mundo aceitou, menos a dona Ruth, que falou assim que só aceitaria se a metade fosse para ela, né? Já que a Marília supostamente seria a mais importante ali no avião. E aí o pessoal não queria, né? Porque, tipo, não tem isso, o seguro era para ser dividido igual. Daí ela pegou e lançou, então tá bom, então deixa aí pro jurídico para decidir o que a gente quer, e eu vou vivendo com o que eu tenho, né? E vocês vão esperando aí não sei quantos anos. E eles, supostamente precisando ali do dinheiro, inclusive o tio da Marília tava com a bebezinha recém-nascida que precisou de uma cirurgia, e por não ter saído herança nem nada assim ainda, quem pagou foi Henrique e Juliano. Então, por causa disso, eles, sem ter saída, que decidiram, vamos dar a metade do dinheiro para ela, né? Assim a gente resolve logo. E aí, um colocou a boca no mundo, o outro colocou, foi colocando, e pelo jeito, realmente foi o que aconteceu. E aí eu fico pensando, e agora? Será que esse pessoal perdeu mesmo a metade? Será que vai ter um jeito de reaver, né? Já que, mesmo que tenha sido da parte dela, foi acordado, né? Eu acho, assim, que tinha que ter algum jeito de reaver, sim, esse dinheiro. Porque, gente, eu penso assim, ó, nada vai trazer a pessoa de volta, né? Mas, infelizmente, quem ficou, mais uma vez, voltando nesse exemplo mesmo, o tio da Marília Mendonça, irmão da dona Ruth, né? Tava com a bebezinha recém-nascida, precisava de cirurgia. Então, assim, infelizmente ele foi, a esposa não ia ter de volta, mas precisava suprir ali as necessidades da filhinha deles. Então, o que eu tava falando, esse dinheiro não ia trazer ninguém de volta, não ia trazer nenhum ente querido, mas as pessoas precisavam tocar a vida, e era direito igual de cada um que tava ali, né? Ela não tinha o direito de, né, supostamente o que tá falando aí, fazer o que ela fez. Então, eu acho que deveria sim ter algum jeito, sei lá, uma denúncia para o Ministério Público, né, que fizesse eles pegar esse dinheiro de volta, né, a metade aí que eles perderam. Mas vamos ver. Eu não desejo nada de mal para ela, até porque eu não sou ninguém para desejar mal para ninguém, e ela também não fez nada comigo. Mas, gente, querendo ou não, a gente acaba se revoltando, né? A gente acaba se revoltando quando fala, passou a perna. E, cara, sei lá, num momento tão delicado assim na vida das pessoas, que ela mais que ninguém deveria ter colocado a mão na consciência, porque ela tinha acabado de perder uma filha, né? Então, querendo ou não, isso acaba revoltando a gente mesmo, a gente não tendo nada a ver com isso. E por isso que tá todo mundo aí só falando nisso, né? A internet toda só falando nisso. Teve até pessoas que defendeu ela e que depois de tudo que foi encontrando aí, que foi expondo,
vieram pedir desculpa, né, pro pessoal, pro Murilo, que não sabia, que achava que isso, aquilo, então, esperando pra ver. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de fake news, eu não gosto muito de vir falar sobre polêmicas, porque eu morro de medo de ser veículo de fake news e acabar com a vida de alguém por conta de notícia falsa. Mas, aparentemente, supostamente, tudo que tá sendo dito sobre ela por aí realmente rolou, né? Enfim, coitada da Marília, né? Eu espero que quando a gente passe dessa para outro plano, que a gente não tenha mais consciência do que ficou aqui. Porque eu penso assim que deve ser muito triste você ter um legado sendo uma pessoa que gosta do próximo, que faz caridade, né? Uma pessoa aparentemente do jeito que ela era, e aí quando você vai, que tem uma pessoa que é para dar continuidade ao que você deixou aqui, a pessoa pensa mais no dinheiro. Então é isso. O vídeo de hoje foi mais uma conversinha fiada, mais uma fofoquinha mesmo. Até porque, gente, eu tô exausta. Mas agora eu tô nessa vibe de, eu pensei tal coisa, eu tô conversando comigo, eu quero ligar a câmera e falar. Vi até um comentário assim, Angélica, esse estilo de vídeo eu não gosto. Mas, gente, esse aqui é o meu cantinho pra isso. Esse aqui é o meu cantinho de ligar a câmera e falar com vocês o que eu senti vontade. O cantinho só pra história é o Era Uma Vez com Maria Angélica. Lá é somente história. Mas eu espero de coração que um dia vocês consigam se apaixonar por esse cantinho aqui com a mesma paixão que eu tô gravando o que vem na minha cabeça aqui pra vocês, tá bom? É isso. Beijão. Tchau.